Olá, tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho da história do Brasil, destacando nesse vídeo aquele período conhecido como ciclo do ouro ou da mineração no Brasil colonial. Sobretudo, no nosso recorte estará ali voltado para a primeira metade do século XVIII, tá bom? Bom, essa história começa na virada do século XVII para o século XVIII, quando os bandeirantes encontram ouro nas Minas Gerais. Quem eram os bandeirantes? Eram paulistas que se dedicavam, entre outras coisas, à busca desses metais preciosos, garimpando ali todas as áreas por onde eles passavam, a busca por tribos indígenas para enfrentá-las, capturá-los e vendê-los como escravos, e também a busca pelos quilombos, o chamado sertanismo de contrato, cujo objetivo era reconduzir aqueles escravizados que haviam conseguido fugir e se estabeleceram nesses quilombos para os seus respectivos donos, ou então até mesmo matá-los e destruir esses quilombos. O episódio do Quilombo dos Palmares, certamente um dos mais conhecidos, ele foi destruído por bandeirantes paulistas. Então esses bandeirantes, num determinado momento, depois de tanto procurar, encontraram grande quantidade de ouro no que hoje ali é a região das cidades históricas de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Sabará, entre outras. Após essa descoberta, a notícia se espalha com grande velocidade, chega até a Europa e dezenas de milhares de europeus migram, ou imigram aqui para o Brasil. Também pessoas que viviam em outras regiões da colônia, como no Nordeste, se deslocam aqui para Minas Gerais, e essa região então passa a ser bastante habitada, ocorre um grande fluxo imigratório para essa região das Minas Gerais. O primeiro grande passo que o governo português toma nesse sentido, de tentar controlar todo esse movimento de pessoas e atividade econômica, é a criação de um organismo chamado Intendência das Minas. A Intendência das Minas é um órgão ligado à coroa portuguesa que tem duas grandes finalidades principais. A primeira é a de organizar a distribuição dos lotes de terras. Quem que vai ficar com aquele pedaço, quem vai poder buscar ouro ali naquela área, naquele trecho do rio e assim por diante. Eles chamavam de datas esses lotes, e esses lotes eram doados, alugados, arrendados ou vendidos a pessoas interessadas. Havia o modelo conhecido como lavras. O que era uma lavra? Era uma grande unidade mineradora, muitas vezes contando com mão de obra escravizada e com muitos homens, com equipamentos, um negócio de maior porte. Já a faiscação era uma modalidade mais individual e de pequeno porte, em que o garimpeiro usava a sua bateia para buscar ali no leito dos rios, entre os sedimentos do leito dos rios, alguma porção de ouro ou diamante, tá? Era a faiscação. Além da distribuição, da regularização fundiária da região das Minas, a intendência também cuidava da cobrança dos impostos, que eram muitos e pesados. Entre eles, impostos já antigos e praticados desde o início da colonização, como o quinto, que era 20% de tudo, então 20% do ouro encontrado deveria cair nas mãos do rei, da coroa portuguesa. A captação, que era um imposto pago por pessoa, per capita, cada indivíduo que trabalhasse na atividade mineradora deveria pagar um X lá por ano para a coroa. Quem tinha muitos escravizados sob seu trabalho, sob seu controle ali e tal, trabalhando para si, tinha que pagar um valor desse para cada indivíduo escravizado que trabalhasse para ele. Também havia a finta, que era uma quantidade de 100 arrobas anuais que essa região deveria contribuir com a coroa portuguesa. Então havia uma espécie de cota mínima, de valor mínimo que a soma desses impostos deveria alcançar, e essa cota era 100 arrobas, era chamada finta. Quando essa cota não era atingida, depois de um determinado período, da presença do pombal, especialmente pelo governo português, poderia haver a decretação da derrama, que era a cobrança violenta, intransigente
dos impostos atrasados ou que não haviam atingido essa cota mínima através, né, de invasão de casas e assim por diante, confisco de bens e assim por diante, algo que amedrontava bastante a população das Minas Gerais. Além da intendência das minas, vale a pena destacar também os impactos que essa atividade, né, bastante próspera, trouxe na sociedade e na cultura da região. Na sociedade, algo que é muito cobrado em vestibulares, houve uma mudança muito interessante em relação ao local de moradia das pessoas, ao ambiente, né, de moradia da maioria das pessoas. Se lá no Nordeste açucareiro a maioria morava no meio rural, né, nos engenhos, nas fazendas, aqui é o contrário. A maioria das pessoas vivem nas vilas, vivem nas cidades. Essa é uma sociedade urbana. Ouro Preto, Mariana, Sabará, entre outras, né, são o centro da vida dessas pessoas das Minas Gerais desse período. É uma sociedade escravista, escravocrata, assim como a do açúcar, só que com algumas mudanças. Por exemplo, a modalidade do escravo de ganho. O escravo de ganho era aquele que tinha alguma possibilidade de renda, de conseguir uma espécie de comissão, de participação nos lucros que ele oferecia ao seu senhor, ao seu proprietário. Então isso possibilitou que alguns poucos conseguissem inclusive comprar a sua alforria. É o escravismo de ganho, algo que é uma espécie de novidade aqui dessa sociedade de Minas Gerais. Alguma mobilidade social, tanto entre aqueles que estavam escravizados, né, permitindo a sua libertação através da compra da alforria, como também de portugueses pobres que vieram para cá e que puderam, de alguma maneira, ascender socialmente através de alguma atividade comercial, através de algum emprego administrativo, burocrático ou, sobretudo, através, né, do sucesso da mineração, da garimpagem ali, quando ele encontrava uma grande quantidade de ouro, poderia se tornar, assim, uma pessoa mais rica. Muito bem. A cultura dessa região também é bem importante, até hoje está presente, né, os seus traços culturais, especialmente na arquitetura, através dos estilos barroco e rococó, e na poesia, através da poesia árcade, né? No barroco, o grande expoente foi o Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, e no arcadismo, o Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, entre outros poetas famosos aí, né, que deixaram a sua herança. Beleza, queridos? Espero que tenha ajudado. Até uma próxima.